No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença. Aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Eu sou Felipe Caselli. Eu sou Fausto Ramos e esse é o Hermetic Caos. Banimento. Para que serve banimento? Como fazer banimento direito? Existe jeito certo, existe jeito errado? Eu comento que sobre banimento, o jeito mais simples que eu tenho de pensar sobre o banimento é a instrução de que ele atende à função de preparar você para o ato mágico. Ele serve até mesmo de várias maneiras. De uma maneira serve para poder discriminar o momento que você está indo fazer um rito mágico como um momento que é separado do restante da sua vida, onde você não está praticando esse eu mágico seu. Então é como se fosse um momento de iniciar e de fechar. É um rito, uma cerimônia. E assim isso funciona. É interessante isso, porque assim, o banimento é uma forma de sacralizar o espaço-tempo. Sim. A gente vive no espaço-tempo mundano. O espaço-tempo mundano é o espaço-tempo das questões cotidianas, né, dos nossos problemas do dia a dia, da convivência com as demais pessoas, né? Nesse mundo profano, vamos dizer assim, pegando lá a dicotomia do Merceliade, sagrado e profano, nesse cotidiano profano, é complicado você manter uma consciência mágica. Não é? Então, para que serve o banimento? A primeira função do banimento é a sacralização do espaço-tempo. Por que eu digo do espaço-tempo? Porque quando você conduz um banimento, aquele período de tempo e aquele espaço no qual você se encontra se tornam sagrados. Tem mesmo um jeito bom de você criar vínculo com o espaço que você usa para poder fazer os seus ritos. É tanto que muitas escolas iniciáticas, elas recomendam que você tenha um quarto ou algum lugar onde você sempre vai usar aquele espaço para essa finalidade. De preferência, se você puder reservar esse espaço exclusivamente para essa finalidade. O que é bem difícil de se conseguir hoje em dia. No fim das contas, o que a gente acaba fazendo é compreendendo que o mesmo espaço pode participar das duas modalidades de sagrado e profano. Né? Então o espaço se sacraliza durante o rito, mas em outros momentos aquele mesmo espaço pode ser compreendido de forma profana. Então aí essa questão de sacralizar passa pela ideia do que significa sagrado. Sim. Né? Porque o sagrado é a perspectiva de que naquele espaço, naquele tempo, o que está em ação ali é uma força que é totalmente outro, né? É uma força que é transcendente. Ela vem de algum outro lugar. Não é a mesma disposição da consciência ou do ego cotidiano. Então, dependendo do paradigma com o qual você trabalha, esse outro lugar pode ser uma coisa diferente. Então, esse outro lugar pode ser a divindade do panteão que você decidiu adorar. Ou esse outro lugar pode ser o teu santo anjo guardião, o teu self, o inconsciente coletivo, se você tiver uma perspectiva mais pós-moderna e tal. Então, mas independente disso, é um lugar que não é aquele lugar da consciência ordinária. Né? É isso que é a própria invocação. Né? Muitos banimentos, muitos rituais de banimento envolvem invocação. O que é invocação? A invocação é justamente você chamar, né? Invocar, né? Chamar para dentro aquela força que está para além de você, para além da tua consciência ordinária. Um breve comentário é que nós geralmente chamamos de invocação quando você quer manifestar uma força de forma interna, invocar. E evocação é quando você chama uma força para se manifestar de forma externa ao operador. É bom saber a diferença entre uma coisa e outra, porque em alguns momentos a gente vai chamar de evocação um determinado rito, de invocação uma manifestação que você tem de forma interna, pessoal.
Na nossa perspectiva, pelo menos na minha perspectiva, não sei. Pode falar. O banimento, como todos os outros processos mágicos, é um processo mental. Então, assim, no fim das contas, o banimento é você colocar a tua mente numa perspectiva. Tipo, o ambiente não muda. Uma outra pessoa, você acabou de fazer um banimento, né? Pode ser o banimento mais tradicional. Você assistiu o vídeo da semana passada, né? Pode ser o do banimento tradicional, né? Ritual menor do pentagrama, por exemplo. Você terminou de fazer todas as invocações e se colocou naquela perspectiva. A pessoa que está passando, vamos supor que tem uma pessoa passando, e olha para o ambiente, para a sala onde você conduziu aquele ritual, aquela pessoa não vai perceber nada de diferente. Não vai ter, a não ser que ela seja clarividente, né? Mas não vai ter marcações de estrela de fogo voando, né? Eu acho que é muito importante a questão que você comentou sobre modificar o espaço-tempo, justamente nessa perspectiva de que o mesmo espaço que pode ser usado para práticas de coisas profanas pode também ser lugar para o sagrado, é justamente porque não é só uma questão do espaço, mas também do tempo que você aloca para poder usar aquele espaço durante esse rito. Então você cria um espaço-tempo mental quando você faz um banimento. Porque é o único lugar onde o espaço e o tempo existem. Espaço e tempo são categorias mentais. Sim. Sabe? São categorias da percepção humana. Não existem objetivamente, na real. Sim. Na real, objetivamente, o que é que existe? Não tem como saber. Porque tudo que a gente conhece através da nossa possibilidade de perceber e de conhecer as coisas. Então, desde Kant, pelo menos. Eu ia falar isso agora, velho. Muito desde Kant, pelo menos. Não, mas aí depois vem muita gente para dizer isso depois de Kant. Inclusive até radicalizando mais do que o Kant falou. Mas assim, é bem isso. Se a gente parte dessa perspectiva de magia, então a magia é um processo mental. Então o que você faz no banimento é colocar a tua mente num estado de percepção, num estado de poder. Um estado de alerta, um estado de concentração, inclusive. Você chama para si uma força que não é sua, mas que você recebe, vem de outro lugar, e você recebe e você se vê, de repente, imbuído, né? Preenchido por essa força. É por isso que em outro vídeo eu já comentei essa questão que eu tenho, às vezes, da ligação da magia com um mistério. Eu considero essa outra força justamente esse elemento do misterioso com o qual vamos conectar. Eu quero tanto gravar um vídeo pra falar de destino e karma, velho. Sim. Nossa. Aí você perguntou assim, existe um jeito certo, um jeito errado de fazer banimento? Até existe. Um dos principais jeitos errados de fazer banimento que é um jeito errado, na real, de fazer qualquer ritual. Existe um jeito certo, um jeito errado de fazer ritual. Tá? Primeiro ponto. O jeito errado é você fazer de um jeito que não impressione a tua mente. Ou seja, você não acredita muito naquilo que você está fazendo. Esse é um jeito errado. Sim. Você não está assim... eu estou falando as palavras aqui, né? Mas eu não estou sentindo nada. Se você não sente, sabe? Se você não está conduzindo um negócio e não se arrepia com a coisa, não está certo. De fato. Você tem que se arrepiar. Você tem que sentir aqui aquele... Igual a gente estava comentando no outro vídeo, foi a nossa coisa de abertura, o meu ritual de banimento, que é o juramento dos Lanternas Verdes, né? Porque a partir do momento que eu coloco o anel do Lanterna Verde na mão, eu faço parte da tropa dos Lanternas Verdes. Porque o Lanterna Verde é um negócio muito legal, né? Pensa aí, se você não conhece o Lanterna Verde, assiste lá a animação Origens Secretas. Origens Secretas. Bom, não lembro, foda-se. O desenhozinho, o longa-metragem lá do Lanterna Verde é legal. O que é o Lanterna Verde? De repente ele recebe um anel porque ele é capaz de sobrepujar grande medo. Ou seja, ele sente medo, não é que ele não sinta, ele sente medo, mas ele consegue agir a despeito do medo que ele sente. Essa é uma
característica fundamental em todo o processo mágico. Se você tem medo do que você está fazendo, também vai dar merda, porque o teu medo vai fazer com que você produza realidades que vão te prejudicar. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Lanterna Verde, através do seu anel, ele gera construtos na realidade. Qual é o limite do poder do anel? O anel tem 2 limites. O primeiro limite é aquilo que o Lanterna Verde pode imaginar. Está absolutamente relacionado com a magia. Um dos limites da magia também é aquilo que você pode imaginar. E outro limite é que o construto é tão forte quanto for a força de vontade do Lanterna Verde, que também é outra coisa que está relacionada absolutamente com a magia. A sua magia é tão forte quanto a tua força de vontade. Então, para mim, a mitologia do Lanterna Verde tem tudo a ver com magia. E aí, quando eu coloco esse anel no dedo e faço o juramento do Lanterna Verde, eu não estou falando as palavrinhas, como o crente faz uma oração. Eu estou me colocando a serviço de uma força maior a partir do exercício da minha força de vontade e da minha imaginação. Então, quando eu faço o juramento das Lanternas Verdes, eu vejo a luz verde saindo do anel. Eu sinto a energia cobrindo o meu corpo. Eu visualizo o símbolo do Lanterna Verde brotando aqui no meu peito. E aí eu tenho o poder. Você tocou num ponto excelente para esse vídeo. A questão de você trabalhar com um arcabouço simbólico que tem efeito e tem significado para você. A escolha do Lanterna Verde tem muito a ver com a maneira como você se identifica pessoalmente com toda essa cosmologia do Lanterna Verde. É um dos pontos que eu penso também quando eu penso sobre banimento e sobre ritos, que eu escolho para mim utilizar num banimento aquilo que tem significado e tem efeito para mim. É muito melhor operar com símbolos que estão ativos na minha psique e coisas com as quais eu me conecto pessoalmente do que buscar aquilo que é o que os outros falaram que tem que ser. Ou os símbolos, os nomes, os jeitos que outro trouxe para mim e disse: você tem que fazer esse banimento desse jeito. É aí que eu vou me sentir realmente falando palavras ao vento e não fazendo uma coisa que eu realmente esteja engajado naquela atividade. Essa perspectiva de usar personagem de história em quadrinhos está dentro de uma espécie de uma subseção dentro da magia do caos que a gente chama de pop magic, que é fazer magia com elementos da cultura pop. A ideia é de que os elementos da cultura pop, eles impactam a nossa mente de uma forma muito forte porque eles estão presentes no nosso cotidiano, no cotidiano da contemporaneidade, dos tempos de hoje. Então, perceba, os elementos que você utiliza num ritual, nada mais são, os símbolos, a parafernália, nada mais são do que focos para provocar efeitos na sua mente. Então, se você está utilizando nomes de Deus ditos em hebraico, ou se você está utilizando personagens de história em quadrinhos, parâmetro para saber o que dá certo, o que não dá certo, o que não funciona, o que não funciona, o que aquilo está provocando aqui dentro. Como que aquilo está impactando a tua forma de enxergar a realidade. No fim das contas, de um jeito ou de outro, tudo vai funcionar. Por isso que uma das coisas que o Peter Carroll faz é pegar o ritual menor do pentagrama e derivar dele o ritual gnóstico do pentagrama, que é tirando todos aqueles nomes de Deus e colocando lá umas vogais para você vocalizar. Então, eu tenho a impressão, eu não estou muito certo com relação a isso, mas assim, quando eu comecei a praticar o ritual gnóstico do pentagrama, que é o ritual de banimento típico da magia do caos, o que eu percebi? Eu percebi o seguinte, que os nomes de Deus em hebraico estão intimamente relacionados com a cultura judaico-cristã. Se você não tem uma boa interseção com a cultura judaico-cristã, se você tem qualquer tipo de impedimento, qualquer tipo de sentimento negativo
com relação a essa simbologia, você fazer o ritual menor do pentagrama vai mais te prejudicar do que te ajudar, né? Aí que vem o lance a gente até gravou um vídeo há um tempo atrás falando sobre estudar magia ou praticar magia. Eu acho o seguinte, se você se coloca na perspectiva de estudar a Cabala, de estudar hebraico, de compreender o que significa exatamente cada nome de Deus daquele, né? Você fazer o cálculo gemátrico do nome, você compreender o valor de cada letra, tal. Isso pode ter um resultado muito positivo, porque quanto mais complexa é a ideia, esse é um posicionamento meu, quanto mais complexa é a ideia que você utiliza num ritual, maior a chance que aquela ideia tem de te impactar. Eu penso mais pro lado de você fazer alguma coisa sem entender o que você está fazendo e por que você está fazendo é que mais prejudica a prática. A complexidade, essa forma de compreender, significa se aprofundar no significado daqueles símbolos. Então, se você tem algo que pode parecer simples na forma, no molde, mas para você é algo que tem uma complexidade porque é profundo, porque é algo que está arraigado em você, que está conectado com você, você vai conseguir ter esse resultado. É a diferença de um rito mágico com a simpatia, né? O que é simpatia? Você segue uma receitinha que te passaram, você não faz ideia do porquê que você está fazendo aquilo. Se você tem uma receitinha ali, eu vou fazer. Junta o raminho de tal coisa com outro raminho da outra coisa, taca fogo aqui, não sei o que lá. Não sei lá quem. Por que eu estou fazendo isso? Sei lá. Foi o jeito que me ensinaram. Isso é simpatia. Né? Tem ritos mágicos que são bem parecidos com isso, mas qual é a diferença? A diferença é que no rito mágico, se você é mago ou se você é uma bruxa, porque a bruxaria também parte de uma perspectiva semelhante, você entende por que você está fazendo cada uma dessas coisas. Eu já recomendei simpatia para quem me pediu coisa de rito mágico, justamente, não é por sacanagem que eu recomendei simpatia. Na verdade foi para a pessoa sentir que ela estava fazendo alguma coisa e aquilo ativar um processo mental nela, talvez não para ela conseguir o objetivo que ela quer, mas até mesmo para ela talvez desapegar de alguma coisa que ela já deveria estar desapegando. Sabe, quando a pessoa sente que ela fez um esforço e que ainda assim não deu certo, mas que pelo menos ela se esforçou, é por isso que eu recomendo às vezes muita simpatia. Tem sempre o risco de dar certo. Faz de novo. Tem sempre o risco. É porque aspas tem que ser dos dois lados da palavra, você fez uma só. Eu fiz uma só. Tem sempre o risco de dar certo. Justamente porque às vezes a pessoa se impressiona com o que ela está fazendo. Ela passa a acreditar e acaba tendo uma certa força de vontade envolvida naquilo, porque ela quer acreditar que aquilo ali vai dar surtir o efeito que ela quer. Tem gente que chama isso de feitiçaria. Feitiçaria é justamente isso que você faz sem saber direito o que está fazendo, mas causa um impacto na mente e funciona. Sim. A gente falou sobre isso, inclusive, no nosso vídeo sobre rituais, que é você fazer uma coisa que te cause uma impressão e que você decida no final que aquele ritual significa exatamente aquilo que você pretende realizar. Se você faz alguma coisa e você sente que aquilo trouxe um impacto, você sente aquilo como verdadeiro, aquilo vai ter efeito para você. Isso que para mim é o mais essencial, o mais importante, tanto no rito quanto num banimento. E eu acabo gostando de pensar em ter várias ferramentas com o banimento, até mesmo para a necessidade de ter algo mais, vamos dizer, mais sucinto. O que o Caselli faz com o anel é um rito muito sucinto. E por que é bom ter um rito mais sucinto como um banimento? Porque fala-se muito sobre o banimento como uma forma de proteção. E isso é muito interessante de se tocar nesse assunto. Proteção contra o quê? Exatamente. De que é talvez necessário você se proteger durante o dia a dia que faz necessário você ter um banimento que seja mais agilizado e mais rápido e mais que você possa mesclar com outras atividades que outras pessoas não notem que você está fazendo uma coisa mágica e mirabolante. Eu acho que é prático justamente porque tem muitos momentos que nós estamos expostos a vários estímulos, a várias situações do dia a dia que podem ser nocivas para a nossa psique e para a nossa consciência. E o banimento serve como uma proteção mágica, uma proteção mental, porque ele te bota num estado de atenção
que te torna mais apto a enxergar aquilo que está acontecendo e se blindar daquilo. No estado de atenção, no estado de poder. No estado de poder, exatamente. Você quando faz um banimento, você se sente recarregado. Por isso que, inclusive, recomenda-se que se faça banimento todos os dias. E assim, você não faz o banimento para depois fazer outra coisa. Não, o banimento por si só já produz um resultado maravilhoso. Então, tipo, fazer o banimento todo dia de manhã, todo dia à noite. Só o banimento. Faz o banimento, já tá bom. Sim. Não é? Porque aquilo já vai te trazer benefícios. Não é que, não, vou fazer o banimento. Eu já vi isso, gente achar que banimento serve para você banir as energias do local quando você vai operar um rito mágico. Não é só isso. O banimento é importante nesse momento também, óbvio, importantíssimo. Né? Porque você tem que sacralizar o lugar onde você vai conduzir um rito mágico. Mas o banimento não é só isso, você pode fazer o banimento por ele mesmo. Né? Um banimento como fim e não como meio para um outro fim. Sim, concordo. Inclusive, eu considero, não sei se você considera isso, o estado meditativo de atenção também como uma prática importante para o banimento e também como uma forma de banimento. Você ser capaz de colocar a sua mente naquele estado de vigília é um estado de atenção que te dá uma capacidade de se blindar também, às vezes, de muitas influências do ambiente. Então eu vejo pessoas que falam assim, qual é o jeito de você se proteger magisticamente, mentalmente, o jeito mais simples, mais fácil? Se colocar em estado meditativo. Por incrível que pareça, tem um resultado muito forte. Olha uma coisa interessante. Um banimento que de vez em quando eu utilizo, quando a parada está barra pesada também, por conta das minhas práticas de yoga, o Surya Namaskar, também conhecido como saudação ao sol, é um banimento maravilhoso. Você faz aquela sequência de posturas e, bicho, quando você termina aquela sequência de posturas, você tá com o sol na barriga, cara. Você é o próprio sol. É outro banimento que funciona de uma maneira maravilhosa. Então, galera, esse foi o vídeo dessa semana, discutindo um bocado sobre banimento, um pouquinho de pop magic, de outras maluquices. A gente segurou coisa a falar de banimento, foi do que a gente menos falou, eu acho. Então, por favor, curtam o canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para acompanhar a gente toda semana. Pode comentar, pedir assuntos para a gente conversar a respeito. Muitos dos vídeos que nós fazemos são vídeos relacionados com vários assuntos que nossos seguidores já comentaram e já pediram para a gente falar a respeito. Para a gente comentar um pouco nesse nosso jeito mais despojado sobre a prática mágica. A sua participação é muito importante para nós. Portanto, fiquem antenados e até a próxima. Vou beber uma água enquanto o Caselli ajeita o óculos. Pronto. Essa é a cena pós-créditos.